Quero chamar a sua atenção para o texto da Palavra do Senhor que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 19. O capítulo 19 de Apocalipse é o texto que dá base à mensagem desta noite, na sequência da nossa série expositiva sobre o livro do Apocalipse. Hoje, capítulo 19, consulte a Palavra do Senhor aí onde você se encontra, acompanhe conosco o texto da Palavra do Senhor. Fique calmo, o vencedor está chegando. Fique calmo. O vencedor está chegando. E a palavra do Senhor diz assim, capítulo 19 do Apocalipse. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma forte voz como de uma imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram, Aleluia! A fumaça que saía dela sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia, Louvai o nosso Deus, vós todos os servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi uma voz, como de uma grande multidão, como o som de muitas águas e fortes trovões, que dizia, Aleluia. Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e sua noiva já se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E me disse, escreve, Bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então lancei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a coxa traz escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo em pé no sol, que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes as carnes de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, sim, a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que realizou diante dela os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles. Amém. Querido, esse texto é de grande importância, um texto de grande significado.
e ele aponta para a vinda do Senhor. E ao mesmo tempo, depois de narrativas tão tensas, podemos assim dizer, esse texto então traz uma mensagem muito especial para nós. A mensagem: fique calmo, o vencedor, aquele que vence, o Senhor dos Senhores está chegando. O Senhor dos Senhores está às portas, o Senhor que é vencedor está terminando o seu trabalho, terminando a sua obra. Quando assistimos um filme de suspense, aqueles mais tensos, não é isso? Nosso coração fica assim, tanto quanto apertado, sobressaltado, na medida em que a trama vai chegando mais para o final. Nossa expectativa é de que tudo sempre dê certo. Mas muitas vezes o vilão, com as suas forças, né, e com seus aliados, parece que eles vão ganhando novas forças, vão apresentando novas estratégias, vão fazendo, multiplicando o seu mal, multiplicando as suas ações, e até os últimos instantes do filme ficamos assim preocupados, ansiosos. Será que realmente vai dar certo? Será que realmente tudo vai acabar bem? Mas quando o filme termina, parece que nós ficamos mais tranquilos, né? Sossegamos, porque vemos que tudo deu certo, que no final todas as coisas chegaram no seu devido lugar. O livro do Apocalipse ele se abre com aquela maravilhosa visão que João tem na ilha de Patmos. João é convidado pelo Senhor a escrever, primeiramente, cartas para as suas igrejas, advertindo, orientando, admoestando, ensinando, incentivando para que os crentes, não apenas daqueles dias e daquelas igrejas, das 7 igrejas da Ásia, permanecessem fiéis e confiantes diante de um momento em que, naquele contexto, estavam vivendo perseguições intensas, dramas terríveis, uma perseguição muito grande, seja do Império Romano, seja de forças dos judeus, sejam de forças espirituais que se manifestavam pressionando a igreja de formas diversas. Impressões econômicas, impressões que eram culturais, pressões da sociedade, do dia a dia, mas a igreja passava por lutas, por privações, por apertos diversos. E a mensagem das cartas foi a da perseverança, da crença firmada no Senhor que vinha e da necessidade de os crentes permanecerem firmes no Senhor, porque a vitória era certa. Mas a partir daí nós vemos não apenas as cartas sendo mandadas, mas o Senhor dizendo o seguinte: eu vou dizer para vocês, eu vou contar para vocês por que vocês podem realmente ficar firmes, apesar de todas as lutas enfrentadas. E então João é levado em espírito para o céu, onde ele contempla o trono do Senhor, onde ele contempla a glória e a dignidade do Cordeiro, que assume das mãos de Deus, ele toma o livro que conduz toda a história até o seu encerramento. Vemos então o Senhor agindo na conclusão dos tempos, o Senhor realizando e operando o seu juízo. O Senhor, em todos os momentos, marcando os seus fiéis e deixando claro que o juízo estava acontecendo. Todavia, aqueles que eram seus, marcados, selados por Ele, seriam preservados, guardados, protegidos, preparados para o grande dia do Senhor. Na sequência, vimos então o Senhor realizando todo o seu juízo, todo o seu julgamento, ainda assim manifestando sua misericórdia e sua graça, convidando o homem para voltar à sua presença. Mas vemos o Senhor de uma maneira justa e correta executando o seu juízo. Nós vimos na mensagem anterior a destruição da Babilônia. O centro simbólico de toda a rebelião contra Deus. E agora o texto caminha novamente, mostrando mais uma vez o Senhor realizando a sua obra final. Nós vemos todo o triunfo do Senhor Jesus, toda a conclusão do plano de Deus. E mais uma vez, nós vemos o Senhor derrotando o mal. Não que o mal tenha retornado,
Não que o mal tenha revivido, não que a destruição de Babilônia não tenha sido plena, mas a partir do capítulo 19, capítulos 19 e 20, eles recontam a história, recontam com novos detalhes aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor realizou até o capítulo 18. E então, novos detalhes são apresentados no texto bíblico. Não devemos olhar o capítulo 19 e 20 como uma sequência. Devemos olhar esses capítulos como complementações de informações, de detalhes daquilo que o Senhor já fez e daquilo que mostra e aponta para a conclusão de todas as coisas. Então, quando olhamos para o texto da palavra do Senhor, nós vemos então a narrativa de João agora novamente numa visão do céu. O capítulo 18 fecha com a descrição da destruição de Babilônia. E agora a ótica volta para o céu. E João diz assim: ouvi no céu uma forte voz, como uma imensa multidão. É mais uma vez um coro celestial, um coro com as vozes daqueles que, remidos pelo Senhor, estão na presença de Deus, estão diante, sob os cuidados do Senhor, na presença gloriosa de Deus. E eles então começam dizendo: aleluia, louvai ao Senhor, é o que eles dizem. É interessante que neste trecho nós vamos encontrar 4 aleluias seguidos. 4 expressões dizendo louvai ao Senhor. É uma expressão típica do Velho Testamento, de louvor, de exaltação ao Senhor. E ele se apresenta, essa expressão se apresenta aqui também no livro do Apocalipse, numa expressão de louvor a Deus, por tudo aquilo que ele está fazendo, todo o juízo que ele está executando, toda a obra que ele está executando do seu juízo, do seu justo juízo. E este aleluia, este louvor ao Senhor aponta para a maneira como Deus está trabalhando, a maneira como Deus está conduzindo todo o seu plano. E esse cântico de uma voz, de uma grande multidão, ele diz assim: salvação, glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Sim, o Senhor, a salvação vem do Senhor. É interessante que Jonas, quando ele está lá na barriga do grande peixe, ele diz exatamente isso: a salvação pertence ao Senhor. Ele é o autor da salvação, ele opera a salvação, ele atesta a salvação pertence ao Senhor. Ele mesmo providenciou a salvação para todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Toda a glória, toda a honra, o Senhor merece e é único, digno de receber toda a glória, todo o louvor. Por quê? Porque o poder, todo o poder, e de fato o verdadeiro poder, pertence ao nosso Deus. Até então, o inimigo de nossas almas fez de tudo para mostrar que tinha algum poder, fez de tudo para dizer que tinha vitória nas mãos, fez de tudo para iludir e enganar reis e poderosos, nações, pessoas, de um modo geral, de que ele estava no controle de todas as coisas. Mas provou-se o contrário, porque na realidade o poder pertence ao nosso Deus. E vai além este louvor, diz também que os juízos do Senhor são verdadeiros e retos. O juízo de Deus não oscila como a justiça humana, como os tribunais humanos. Depende de como as pessoas chegam, quanto elas pagam, quanto elas podem dispor, quem são seus advogados, quem são seus contatos. Então, em função de uma série de fatores, muita coisa pode mudar e muita coisa pode fazer com que a justiça caminhe numa direção um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, numa brecha ou outra. Mas os juízos de Deus não são dessa maneira, são verdadeiros e justos. O Senhor tem o seu padrão, seus princípios, e Ele não se desvia deles. Aquilo que Deus falou, Ele cumpre. Aquilo que Deus determinou, acontecerá. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. E Ele usou esse padrão para julgar a grande prostituta. A grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição.
Já vimos na mensagem anterior que a prostituição aqui neste contexto aponta para a apostasia, afastamento de Deus, heresia, idolatria, caminhos distantes da presença do Senhor. O juízo de Deus recaiu sobre a fonte de toda esta heresia, de toda esta rebeldia e afastamento do Senhor. Mas diz mais, diz que o Senhor vingou o sangue que havia nas mãos dessa prostituta, o sangue dos servos do Senhor. Você lembra que quando João estava diante do altar de Deus, de lá veio o clamor dos santos de Deus, martirizados, torturados, perseguidos, maltratados pelas forças malignas, e aquela oração perguntava: até quando, Senhor? Chegou o dia, chegou o momento, o Senhor vingou o sangue dos seus servos. No verso 3, João ouve mais um aleluia, o segundo aleluia, o segundo louvai ao Senhor. Por que estão louvando ao Senhor? Porque a fumaça que sai da Babilônia sobe pelos séculos dos séculos. E essa expressão, a fumaça que sai dela, sobe pelos séculos dos séculos, aponta para uma lembrança, uma recordação. A derrota do inimigo de nossas almas, a derrota do poder do mal, a derrota dos inimigos de Deus será lembrada pelos séculos dos séculos. O Senhor Jesus disse que lá no Hades, onde haverá o julgamento, a execução do juízo, o inferno, ali o fogo nunca se apaga, a fumaça sobe permanentemente. É isso que está sendo cantado aqui. Louvai ao Senhor, aleluia, porque a fumaça que sai dela, isto é, da Babilônia destruída, será vista, estará como testemunho pelos séculos dos séculos, não se apagará. E essa adoração, então, prossegue. O texto diz que os 24 anciãos e os 4 seres viventes passam, então, a adorar também ao Senhor. E aí nós lemos, encontramos o terceiro aleluia, numa combinação, amém, aleluia, é isso? Assim seja e louvai ao Senhor. Essa fórmula aparece apenas no Salmo 106, no verso 48. E ela agora reaparece aqui neste texto. Amém, aleluia. Uma forma de adoração ao Senhor, uma forma de dizer, assim seja, que todas as coisas sejam cumpridas da maneira como estão sendo cumpridas. E glória a Deus, louvai ao Senhor pela maneira como o Senhor está fazendo. Uma concordância e uma manifestação de alegria por tudo aquilo que Deus está realizando. Prometeu e realizou. Prometeu e cumpriu. O juízo do Senhor é verdadeiro e o juízo do Senhor se cumpre. E aí é uma convocação, no verso 5, é uma convocação para o louvor ao nosso Deus, para o louvor ao Senhor, todos os seus servos, todos os que temem ao Senhor, pequenos e grandes. Grant Osborne acredita, defende que essa foi uma convocação para aqueles que ainda estavam sobre a terra, um convite para que todos louvem ao Senhor. Não obstante isso, todos nos céus e na terra são convocados, eu e você somos convocados a louvar o nosso Deus, porque pelas suas obras, pela sua fidelidade, pela sua maneira de agir, pelo juízo que Ele está executando e que aqui Ele está na sua conclusão, merece todo louvor, merece toda a adoração. E aí irrompe uma grande adoração. João então ouve uma voz como de uma grande multidão, um som de muitas águas. Já vimos essas imagens em outros momentos, é um som de muitas águas, quando as águas batem, quebram nos rochedos, na praia, com aquele som grandioso, fortes trovões. João está ouvindo tantas vozes, um louvor tão grandioso, que ele então usa essas imagens para tentar dar para nós a dimensão deste louvor. Uma grande multidão, muitas águas, fortes trovões. E aí surge o quarto aleluia desta sessão. Aleluia, porque o nosso Deus Todo-Poderoso já reina. Queridos, é tão maravilhoso saber que o Senhor sempre reinou.
O reino de Deus foi estabelecido nesta terra com a vinda do Senhor Jesus. Lembra da palavra de João Batista? João Batista diz assim: o reino de Deus está chegando, é chegado. E aí Jesus chega e diz: olha, o reino de Deus chegou. O Senhor Jesus traz o reino de Deus. Jesus já reina. Não há necessidade de aguardar um tempo quando então o Senhor vai estar reinando. Ele já está reinando. O Senhor já está reinando e o seu reinado foi estabelecido com a sua morte e ressurreição. A partir dali, o Senhor passou a reinar plenamente. Ele é Senhor, por isso ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. O Senhor já reina, o reinado do Senhor já é uma realidade. Já estamos no período em que o Senhor já está reinando sobre a terra. Veremos isso na próxima mensagem, mas é importante que você já lembre disso, já saiba disso e já tenha essa noção. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, já reina, Ele está reinando. E aí, a partir do verso 7, nós encontramos as bodas do Cordeiro. É isso, as bodas do Cordeiro. O casamento da igreja com o Senhor, o casamento da noiva com o seu noivo. São as bodas do Cordeiro, não é isso? E é interessante quando nós percebemos aqui aquilo que o Senhor vai falando ao nosso coração, quando Ele fala, por exemplo, que a noiva já está preparada. É isso, a noiva já se preparou. Sim, a noiva já se preparou. A noiva, a igreja que vai ao altar com o Senhor, não é a igreja enganosa e que se prostituiu. Não é a igreja que deixou de lado os ensinos do Senhor. Não é a igreja que se vendeu, né, diante do poder, diante da autoridade, diante de reis. Não é a igreja que andou montada nos reis dessa terra ou nos descaminhos apresentados pelo dragão, o inimigo de nossas almas. Mas a igreja que se preparou. Se preparou como? Com uma vida de santidade. Com um comprometimento com o Senhor. Uma igreja que deu um bom testemunho, que manifestou fidelidade, que demonstrou a santidade sem a qual ninguém verá a Deus, como nos diz Hebreus capítulo 12, verso 14. Essa igreja é a igreja que vai ao altar com o Senhor Jesus. Não é a igreja do jeitinho, não é a igreja do vale tudo, não é a igreja do serve qualquer coisa, não é a igreja do eu quero que satisfaça a minha vontade, mas a igreja que comprometeu-se firmemente com o Senhor Jesus, o noivo, o Cordeiro. E essa igreja já se preparou e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. E aí o texto nos mostra que Deus mesmo nos dá à sua igreja a capacidade, a condição de se santificar. A santificação, ela opera em dois sentidos. A igreja, o cristão, o crente, trabalha pela sua santificação. Faz todo o empenho, milita a fim de que a sua vida seja uma vida santa, uma vida correta diante do Senhor. Todavia, quem dá essa capacidade, quem dá essa condição é o Senhor. Nós fazemos, mas Deus realiza. Aqui está sendo dito dessa forma. A igreja se preparou, mas foi-lhe permitido, Deus permitiu que ela então vestisse o linho fino, roupas limpas, resplandecentes, puras. Uma promessa, cumprimento daquela promessa que Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, quando diz que o Senhor apresentará a sua igreja pura, santa e imaculada diante de Deus. Queridos, vale a pena manter a nossa fidelidade diante do Senhor, vale a pena manter o nosso compromisso com Cristo Jesus, o Senhor, não sujando as nossas vestes, mas mantendo a nossa santificação, para que neste dia maravilhoso possamos estar na presença do Senhor, o nosso Deus. E é interessante que há uma explicação no próprio texto para o significado desse linho fino. São as obras justas dos santos. Lá em Hebreus capítulo 6, verso 10, o autor de Hebreus diz que Deus não vai esquecer as obras que realizamos.
As obras não nos salvam, as obras não abrem a porta dos céus para nós. As obras, entretanto, nos acompanham quando vamos para o céu. E aqui está bem claro o Senhor dizendo isso. O linho fino são as obras justas dos santos, aquilo que fizemos corretamente. O trabalho que realizamos com honestidade, com integridade, com amor, com mãos limpas, uma vida santa de serviço ao Senhor e ao próximo. Isso nos acompanhará nos céus, na presença do nosso Deus. Mas é interessante que há uma chamada, né? Diante dessa descrição, nós ouvimos uma voz, o anjo fala com João assim: escreve. Né? Talvez João, né, tenha se distraído com a cena tão bonita, né? Uma cena tão gloriosa, talvez ele tenha se distraído, né, e tenha parado de escrever. Não é isso? Quem já num casamento tão bonito não parou assim tão espantado, né, com tanta beleza, né, com tanta coisa bonita, não parou assim, né, para contemplar, né, e adentrou assim, viajou, né? João possivelmente tenha viajado naquele momento, vendo aquela cena tão linda. Mas o anjo, né, escreve, temos mais coisa para escrever, e tem uma mensagem especial para você deixar registrado, e bem registrado aí. Verso 9, quando diz assim: bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Bem-aventurados que são chamados. É sempre muito gratificante quando chega à nossa casa, pelo correio ou por mãos, né, o convite para o casamento de alguém. Isso é tão legal, é tão agradável sermos lembrados para um casamento. Aqui o Senhor está dizendo também: bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro, que são convidados para o casamento. Mas o mais interessante é que são convidados os crentes em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo os convidados são também a noiva. Então, é maravilhoso saber que estamos presentes, estamos completamente envolvidos. Quando em Cristo e comprometidos com Ele, estamos totalmente envolvidos neste casamento tão maravilhoso, tão especial. São as palavras do Senhor, as verdadeiras palavras do Senhor, que garantem este momento e a nossa presença neste momento. Mas o texto diz que João comete um erro. É interessante. João está tão envolvido naquela cena que ele acaba cometendo um erro. Verso 10 diz assim: lancei-me aos seus pés, aos pés do anjo que estava conduzindo João, com o propósito de adorá-lo. Olha só, João estava ali e comete esse erro, né? Ele tropeça, né? Quando ele diz assim: eu fiquei tão encantado com aquilo tudo que eu acabei me jogando aos pés do anjo para adorá-lo. Mas o anjo o repreende, diz assim: olha, não faças isso, eu sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Muitas vezes nós podemos cair nesse erro, né? E muitas vezes nós temos visto pessoas adorando a outros sem ser a Deus. A orientação é adorar a Deus. Não é possível adorar o pastor, não é por melhor que ele seja, não é possível adorar um irmão ou uma irmã, não é possível adorar uma imagem, não é possível adorar outro ser, outra pessoa ou outra coisa qualquer. Devemos adorar unicamente a Deus. O anjo recusou imediatamente aquela adoração, ele não aceitou isso. Eu também sou servo de Deus e eu não posso receber essa adoração. Não faça isso. Querido, para onde a sua adoração tem se voltado? Muitos servos de Deus, muitos servos preciosos de Deus do passado têm sido colocados na frente de Deus, na frente do Senhor. Eu estou dirigindo a minha oração para ele ou para ela, para que ele peça a Deus. Não há necessidade, não há razão. Devemos adorar unicamente a Deus, dobrar nossos joelhos unicamente ao Senhor, unicamente a Deus. Precisamos colocar Jesus no centro de nossa adoração, e é isso que o anjo fala. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, isto é, Jesus é o centro da pregação. É por isso que o centro da pregação não pode ser outro a não ser Jesus. Então, avalie a pregação a partir desse ponto. Quem é o centro? Quem está ocupando o lugar de destaque? É o próprio pregador? É alguma outra pessoa? É algum outro ser? É algum outro objetivo? Precisa ser Jesus. A pregação que vem do Senhor é a que coloca Jesus no centro de todas as coisas.
Mas a partir daí o texto avança um pouquinho mais. E aí o texto mostra a vitória de Jesus sobre a besta e sobre o falso profeta. O texto, então, caminha às bodas do Cordeiro. O encontro eterno dos crentes com o Senhor acaba de acontecer. É hora de colocar fim nessa história. É hora de colocar fim na ação do inimigo de nossas almas. É hora do Senhor Jesus voltar e nesta volta destruir definitivamente o inimigo e todo o seu aparato, todos aqueles que são juntamente com ele. O texto fala então da manifestação do Senhor Jesus. Gloriosamente, diante de todos os olhos, vencendo para vencer. Vi então o céu aberto, um cavalo branco e seu cavaleiro. O cavalo branco aqui não é apontando para a pureza, o cavalo branco aqui é apontando para o cavalo do comandante que está à frente do exército. É a montaria que se destaca, deixando bem claro que aquele que está ali é o comandante, é aquele que vai à frente das tropas, guiando-a para a luta e para a vitória. Esse cavaleiro, que é o próprio Senhor Jesus, chama-se fiel e verdadeiro. Sim, Jesus foi fiel em tudo, verdadeiro em tudo. Diz também que julga e luta com justiça. Jesus tem a justa justiça e ele luta de uma forma justa. O Senhor Jesus, ele está trazendo a sua justiça, mas antes ele trouxe a sua graça. Antes ele trouxe a sua misericórdia, antes ele manifestou o seu amor. Ele, antes de executar o juízo, você sabe, você lembra e você pode retornar ao texto bíblico. O Senhor várias vezes chamou ao arrependimento, várias vezes ofereceu a oportunidade da volta para ele. Por isso, Jesus julga e luta com justiça. Ele não faz isso de qualquer maneira, mas ele deu oportunidade, estabeleceu o tempo e agora está agindo correta e justamente. Diz o texto, seus olhos eram como chama de fogo, que vê tudo. Nada ficará oculto, ninguém ficará escondido, nada se perderá. O juízo de Deus é perfeito, cobrirá tudo e alcançará a todos. Na sua cabeça muitas coroas, afinal, ele é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. Todas as coroas, todas as nações, todos os reinos estão submetidos ao Senhor. Tinha um nome escrito que ninguém conhecia, senão ele mesmo. Quando Jesus mandou a carta para a igreja de Pérgamo, o Senhor fez essa promessa: ao que vencer, darei um nome que ninguém conhece, a não ser aquele que tem este nome. Então, Jesus está ali se apresentando dessa maneira e com cumprimento dessa promessa também. Vem vestido de um manto salpicado de sangue. Algumas versões falam que o manto está encharcado de sangue. Bem, o fato é que este sangue se reporta ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus autenticou o seu reinado, o seu senhorio, e ele vem mostrando este sinal, o sangue em sua veste. Seu nome é o Verbo de Deus. Jesus é o Verbo, Logos, a Palavra de Deus encarnada. E este Senhor, então, vem seguido do seu exército. O exército do céu o seguiam, montando em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. É interessante, não fala que estão com armaduras, que estão portando espadas, instrumentos de guerra ou coisa parecida. Não. Os santos de Deus que o acompanham nesta marcha, nessa caminhada para um suposto campo de batalha, não é isso? Não estão fardados, não estão uniformizados, não estão armados, estão vestidos de linho fino, branco e puro. Isso não é roupa de guerra? Pois é, não é roupa de guerra, porque não será necessário lutar. Estão caminhando sem armas, indo na direção dos adversários de Deus sem armas. Por quê? Porque o Senhor que vai à frente, ele sim vai realizar o que é necessário realizar. E o texto diz, ele tem uma espada afiada que sai da sua boca para ferir as nações. Regerá com cetro de ferro, o bastão de ferro do pastor que afugenta e mata os inimigos das ovelhas. Ele mesmo pisará o lagar do vinho do furor.
Lembra lá atrás, quando a foice passou, as uvas foram colocadas no lagar, pisadas e um rio de sangue seguiu, ilustrando o juízo. Essa imagem retoma esse texto, né? E aqui esclarece mais um pouco, que é o próprio Senhor fará isso. Ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto, né, sobre a coxa, onde fica a espada, traz o escrito o nome dele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor está identificado ali. Uma espécie de uma tatuagem, né? Dizendo que está escrito, né, sobre a sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está ali tatuado e impresso ali na coxa do Senhor Jesus, essa afirmação de que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E diz mais João, vi um anjo em pé no sol, né, mostrando ali toda uma solenidade, em alta voz, para todo o universo ouvir, e faz uma convocação para todas as aves dos céus, porque é chegado o momento do Armagedon, a batalha do Armagedon, que já foi tratada nos capítulos anteriores. Conforme diz, o 19 retoma os textos anteriores para esclarecê-los um pouco melhor. Então, começa ali o ajuntamento, as aves do céu já são convocadas, a certeza da vitória é tão grande que o anjo já convoca as aves, venham para devorar, para comer as carnes que vão ficar no campo de batalha. As carnes que vão ser devoradas por vocês já estão reunidas e já vão ser derrotadas daqui a pouco, então podem vir todas as aves dos céus. E aí o texto mostra o encontro, né, das tropas do Senhor com os inimigos. A partir do verso 19 diz assim, então vi a besta, os reis da terra, seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Olha que pretensão, a trindade maligna, o dragão vermelho, a besta ou o anticristo e o falso profeta com os reis da terra que foram enganados, né? Eles foram chamados e enganados que poderiam vencer o Senhor, iludidos, né, por demônios em formas de rãs, né? Lembra-se disso? E eles se reúnem ali. Mas a batalha não acontece. Olha só, não acontece batalha nenhuma, né? Não há guerra, porque diz assim, eles estavam reunidos e aí o que acontece? O Senhor chega, então somente o que faz? A besta foi presa, com ela o falso profeta que realizou os sinais e enganou. Foram presos, né? O Senhor apenas chega e dá voz de prisão. Ninguém reage, ninguém pode reagir ao poder do Senhor. Quem pode resistir a Cristo Jesus? Quem pode se manifestar diante do Senhor Jesus? Quem tem alguma força capaz de enfrentar a do Senhor Jesus? Não há batalha nenhuma. O Senhor derrota com a sua presença e Ele então prende, Ele então lança no lago de fogo aqueles que adoraram a imagem da besta. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram da carne deles. Querido, que interessante. Que interessante. Muitas vezes nós pensamos, né, no final de todas as coisas, nós pensamos numa grande batalha, em grandes conflitos, pensamos em momentos em que o Senhor vai se lamentar, vai abaixar o rosto e dizendo como é que essa batalha está tão dura, tão difícil, como é que nós vamos vencer? Não, é por isso que os exércitos que acompanham o Senhor Jesus não estão uniformizados, armados, não há necessidade disso, porque o próprio Senhor, com a sua presença, com a sua palavra, vai colocar um ponto final em todas as coisas. A palavra que hoje foi rejeitada é a mensagem que vai acabar completamente com toda a resistência do inimigo, vai destruí-lo e levá-lo a uma outra condição, a de aprisionado eternamente no lago de fogo. Como podemos encerrar essa mensagem? Primeiro, lembrando que na visão do cristão, olhar para esse momento é momento de glória, de satisfação, de alegria. E é por isso que o texto, na sua primeira fase, apresenta 4 aleluias. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Podemos louvar ao Senhor
pela vitória que Ele nos concede. Pela ótica dos inimigos de Deus, é momento de terror, é momento de desespero, mas é momento também, ainda hoje, de refletir no seu coração e perguntar: eu estou com o Senhor ou eu estou longe de Deus? Eu estou na presença de Deus ou longe do Senhor? É hora de pensar, de refletir. Como está a sua vida e o seu coração? Sua vida está nas mãos do Senhor? Você entregou a sua vida nas mãos de Jesus ou você está seguindo aqueles que apontam para uma direção contrária à do Senhor? A palavra de Deus é muito clara: o Senhor já é vencedor. E Ele não vai precisar lutar, brigar, se estender numa guerra de 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Não haverá necessidade disso. Ele vai chegar e pela sua presença gloriosa, todo o engano do inimigo de nossas almas cairá por terra e ele será aprisionado. E aqueles que estiverem ao seu lado serão punidos eternamente pelo seu afastamento do Senhor. Nesta noite, nesta oportunidade, eu quero convidar você a entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, a entregar a sua vida, seu hoje, seu amanhã, sua eternidade nas mãos do Senhor Jesus, para que quando acontecer aqui, neste quadro, as bodas do Cordeiro e a punição do mal, isto é, a segunda vinda do Senhor, você esteja com Jesus, ao lado de Jesus, no exército de Jesus e não do lado do exército que será derrotado, dizimado por sua rebelião, sua rebeldia diante do Senhor. Eu quero orar por você nesta noite. Querido Pai, neste momento, eu quero clamar pelo meu irmão e pela minha irmã, que em alguns momentos tem estado desanimado, abatido, preocupado, aflito com as lutas, com as dificuldades, com os enfrentamentos que tem tido. Que o Senhor renove a fé, que o Senhor coloque o louvor ao Senhor na boca, nos lábios do meu irmão e da minha irmã. E que a luz daquilo que refletimos nesta noite possa dos seus lábios sair a expressão que marca este texto: louvai ao Senhor, aleluia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer. Ó Deus amado, eu quero pedir também por aquele ou por aquela que nesta hora, ao olhar para o seu coração, não consegue afirmar que está com Jesus, que o Senhor, por meio do teu Espírito, possa falar este coração. Que a tua graça salvadora possa alcançar esta vida e que, ó Deus, este coração, essa vida se abra para que Jesus Cristo possa chegar, abençoar, transformar, dar segurança e certeza de vida nova e eterna hoje, amanhã e para sempre. Fica conosco, Senhor. Obrigado por tua santa palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.